Neste vídeo, nós vamos ver recursividade. A recursividade é conhecida já de alguns de vocês, eu suponho, porque esse também é um tema de programação, então vocês já devem estar acostumados com isso em programação. Mas se não tiverem visto em programação, não tem problema, provavelmente vocês já viram isso em matemática e não sabiam. Por exemplo, a função fatorial é definida recursivamente. É uma das funções recursivas mais conhecidas. A recursividade é um tema muito importante em ciência da computação, porque existem algumas aplicações de recursividade para demonstrar a computabilidade de programas de computadores. Então, a recursividade é uma das formas, é uma das maneiras, uma das técnicas utilizadas para formalizar matematicamente algumas teorias de computação. E a recursividade é uma definição onde um item é definido em termos de si mesmo. E essa definição é chamada de definição recursiva ou definição por recorrência. Uma definição recursiva tem duas partes, um caso base e um passo recursivo. Então agora vocês já estão acostumados com esse vocabulário de dizer o que é o caso base. Mas talvez esse passo recursivo ainda seja novidade. Mas vamos ver o que isso quer dizer. O caso base é o caso mais simples. E o passo recursivo é um passo em que novos casos são construídos em função de casos anteriores. Então, no passo recursivo, para você determinar o valor, você precisa conhecer o valor anterior. E aí você volta para o valor anterior, para o valor anterior, anterior do anterior, e assim sucessivamente até parar no caso base. Sequências é um assunto que pode ser estudado tanto aqui nesses tópicos de matemática para computação, quanto também se estuda em cálculo, geralmente cálculo 2 ou 3, dependendo de como a universidade divide os blocos de conteúdo. Mas aqui a gente vai ver, como a gente está vendo em termos de matemática discreta, é um pouquinho diferente do que a gente vê lá em cálculo, que lida com a matemática contínua. Então, uma sequência S é uma lista de objetos numerados em determinada ordem. S de n denota o enésimo elemento da sequência. Por exemplo, a sequência S de n igual a 2n-1, onde n é um natural. É definido dessa maneira. S de 1, 2 vezes 1, menos 1, 1. S de 2, 2 vezes 2, menos 1, 3. S de 3, 2 vezes 3, menos 1, 5. Observe que essa definição ela não é recursiva. Tá? Por que ela não é recursiva? Porque existe o que a gente chama de fórmula fechada para determinar qualquer elemento da sequência. E por que a fórmula é fechada? Porque o elemento que você está querendo determinar, você não precisa de saber de nenhum valor anterior a ele para determiná-lo. Você só precisa saber a posição em que ele se encontra, que aqui é definida pelo número n. Então, para saber S de 2, eu só preciso saber que esse valor é o segundo elemento da sequência. E aí eu determino qual será ele, que no caso aqui é 3. Então, essa definição que nós estamos dando aqui para sequências não é uma definição recursiva, mas nós vamos ver que algumas sequências possuem definições recursivas. E essas sequências que possuem definições recursivas são chamadas de sequências definidas recursivamente. Então, agora considere a sequência S abaixo. S de 1 igual a 1, que a gente chama de caso base ou condição básica. S de n, observe que agora S de n é igual a S de n menos 1 mais 2, para n maior ou igual a 2. Então, esse passo aqui é chamado de passo recursivo, porque agora não é mais uma fórmula fechada. Ou seja, para determinar o item na posição n, eu preciso saber qual era o valor do item anterior, do item que estava na posição n menos 2. E aí eu pego o valor do item anterior e somo 2.
Isso é que é uma definição recursiva. Então pense sempre assim: na função recursiva, na definição recursiva, para saber o valor atual, eu preciso saber o valor anterior. É sempre uma operação em cima do valor anterior, exceto no caso base. Então, o primeiro elemento é S de 1, pela condição básica, e a partir disso, aplicando o passo recursivo, nós temos que S de 2 é S de 1 mais 2, S de 3 é S de 2 mais 2, S de 4 é S de 3 mais 2. Então, essa sequência é definida da seguinte maneira: para n maior ou igual a 2, qualquer valor é obtido pelo valor anterior somando-se 2. A sequência de Fibonacci é um caso bem famoso de sequência definida recursivamente, né? Que no caso aqui da sequência de Fibonacci, na verdade, a partir do terceiro item, cada valor é definido por dois valores anteriores, né? Então, f de n é igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Para o valor de n maior ou igual a 2, né? Se o n começa em 0. Então, a partir do terceiro item, cada item é obtido pela soma dos dois anteriores, na sequência de Fibonacci. Então, é uma recursividade de 2 passos, né? Ele dá 2 passos atrás para poder determinar o valor atual. Então, a sequência de Fibonacci para valores maiores ou iguais a 2 menor ou igual a 6 é essa, né? Observe que a gente já começa de f de 2. Porque f de 0 e f de 1 já são definidos. F de 0 é 0, f de 1 é 1. Então, f de 2, f de 1 mais f de 0, f de 3, f de 2 mais f de 1. E observe que sempre a gente vai pegando 2 passos atrás, somando para obter o passo atual. Existem também conjuntos que são definidos por recorrência. Por exemplo, sabendo que um conjunto é uma coleção não ordenada de objetos, o subconjunto S dos inteiros, definido dessa maneira, é um conjunto definido por recorrência. Então, passo base, ou condição básica, 3 pertencem a esse conjunto. Então, a única coisa que a gente tem certeza aqui no passo base é que o número 3 pertence ao conjunto. Agora, no passo recursivo, ele diz: se x pertence ao conjunto e y também pertence, então x mais y também pertence ao conjunto. Então, observe, para a gente construir esse conjunto, sabendo que o único número que a gente conhece no início é o 3, mas depois nós sabemos que nós podemos somar 2 números desse conjunto para obter o próximo, nós poderíamos, por exemplo, somar 3 mais 3, obter 6. Aí já tem 3 e 6. Aí podemos somar, por exemplo, 3 mais 6, obter 9. E assim sucessivamente. Aí você vai construindo ele a partir dos valores que vão sendo gerados. E disso você observa que S se trata dos múltiplos positivos de 3. Né? Todos os múltiplos positivos de 3. Que isso pode ser verificado por indução, por exemplo. Outro exercício. Observe que a recursividade ela não se aplica apenas a números. Né? Nós podemos aplicar a recursividade a outros problemas do dia a dia. Por exemplo, dê uma definição recursiva para o conjunto de pessoas que são ancestrais de João. E a condição básica é dada abaixo. Os pais de João são seus ancestrais. Essa é a condição básica. Que passo recursivo nós poderíamos ter aqui? Pode dar uma pausa no vídeo, pensar um pouco e depois retornar aqui para ver a sugestão de solução. Então, a solução sugerida é que o passo recursivo é que os pais dos ancestrais de João também são ancestrais de João. As definições recursivas elas são muito utilizadas também em métodos formais, que pode ser visto em teoria da computação ou como uma disciplina separada de métodos formais, né? A disciplina que lida com criação de linguagens de programação e de compiladores, por exemplo. Então, a definição de cadeia. O conjunto sigma asterisco de cadeias sob o alfabeto sigma pode ser definido dessa maneira. Lambda pertence ao alfabeto, a esse conjunto de cadeias, sigma asterisco. E lambda é chamado de cadeia vazia. É uma cadeia que não modifica a cadeia sobre a qual ela está sendo operada. Né? Isso é a condição básica.
É como um elemento neutro de algumas operações matemáticas, o lambda. Aí, se W pertence ao alfabeto sigma asterisco. Não. Se W pertence ao conjunto de cadeias, sigma asterisco, e X pertence ao alfabeto, então WX pertence ao conjunto de cadeias. Observe, W é uma cadeia de sigma asterisco. Podemos dizer, por exemplo, uma palavra. E X é um elemento do alfabeto. Podemos dizer uma letra. Então, WX seria equivalente a concatenar uma palavra a uma letra. E aí, concatenando uma palavra a uma letra, nós obtemos uma nova palavra, ou uma cadeia que continua pertencendo ao conjunto de cadeias sigma asterisco. Vamos ver uma aplicação dessa definição recursiva de cadeias. Seja sigma igual a 0, 1, né? Um alfabeto contendo apenas os símbolos 0 e 1. O conjunto sigma asterisco de todas as cadeias em sigma pode ser dado usando-se a definição recursiva acima, né? Nós podemos pegar a condição básica para formar a cadeia vazia e a partir daí concatenar letras, né, ou elementos e símbolos do alfabeto nessa palavra vazia. Então, na primeira aplicação do passo recursivo, a gente geraria as cadeias 0 e 1, né? Concatena 0 com lambda, dá 0, 1 com lambda, dá 1. Na segunda aplicação do passo recursivo, a gente teria as cadeias 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, e assim sucessivamente. E a partir de um alfabeto contendo 0 e 1, a gente geraria todas as cadeias possíveis de símbolos contendo 0 e 1, a partir dessa definição recursiva de cadeia. Certas operações em objetos podem ser definidas por recorrência. Por exemplo, uma definição recursiva para a exponenciação, a elevado a n, de um número real não nulo, no qual n é um inteiro positivo, é a seguinte: a elevado a 0 é igual a 1, condição básica. A elevado a n é a vezes a elevado a n menos 1, para n maior ou igual a 1. E a partir daqui você consegue gerar qualquer exponenciação. Observe por que isso aqui é uma definição recursiva. Porque a função chama a si mesma, né? A partir de n maior ou igual a 1, para determinar a elevado a n, eu preciso calcular a elevado a n menos 1. Para calcular a elevado a n menos 1, eu preciso calcular a elevado a n menos 2. E assim sucessivamente até que o expoente seja 0, que é a condição de parada. Então, essas definições recursivas, é interessante a gente observar, por exemplo, que existem as funções recursivas primitivas, que são uma das bases formadas para verificar computabilidade. E aí nós podemos perceber, por exemplo, que as operações básicas de um computador, todas elas podem ser definidas por meio de recursividade, como a soma, a subtração, a multiplicação e, consequentemente, a exponenciação. Outro exemplo, uma definição recursiva para a multiplicação dos inteiros, A e B. A de 1 é igual a 1, ou A vezes 1, quer dizer, A vezes 1 é igual a A, né? A vezes B é igual a A vezes B menos 1 mais A. E observe que toda vez que você subtrai 1 de B, você multiplica por 1A. Né? Então, o B, esse B aqui, ele corresponde a quantas vezes o A está sendo multiplicado por ele mesmo. Quer dizer, está sendo somado, né? Toda vez que você subtrai 1 do B, você soma um A. E aí o B corresponde a quantas vezes você está somando A com ele mesmo, até que você chegue em B igual a 1, e essa seria a condição de parada. Então, a multiplicação, como eu já havia falado, também tem uma definição recursiva. O próximo vídeo tratará das relações de recorrência.